Nessa parte 2 nós vamos falar apenas de camadas de transporte e de camada de rede. Então, para dar início, vamos entrar aqui já em camada de transporte, cara. Camada de transporte é uma camada muito importante, principalmente para nós de network, porque nós usamos muito a camada de transporte para fazer os diversos troubleshootings que nós fazemos no decorrer do nosso dia a dia. Então, é importante conhecer essa camada, entender a funcionalidade dela, quais protocolos que sentam dentro dessa camada, porque são os protocolos que nós mais gerenciamos, mais trabalhamos com ele dentro da nossa network, tá? Uma das coisas que pode acontecer na camada de transporte é o que nós chamamos de fragmentação, né? Eu vou falar de fragmentação, sequenciamento, reordenar pacotes, tudo na lousinha, acho que vai ficar mais fácil a compreensão, tá? Vamos abrir aqui então nosso quadro branco. E aqui é o seguinte, cara, a parte de fragmentação é o seguinte, imagina que você pegou lá o seu tráfego, né, os seus dados, pegou os seus headers, header 6, 7, 5, e tudo isso daqui, ó, do início ao fim, ele tem um tamanho, né? O tamanho disso daqui, ele é maior do que o que você consegue passar no seu link. Então, o que esse laptop consegue passar dentro desse link aqui, ó, imagina que esse link aqui é um link de par trançado, e todo link ele tem uma limitação de banda, né? Então, você não consegue passar mesmo você tendo uma limitação de banda, você não consegue passar um tráfego gigantão, motumbão, biteludo, né? Você tem que fazer uma redução naquele quadro, naquela informação, para que ela possa ser enviada dentro daquele link. E para essa redução acontecer, os dados aqui que você estava enviando, ele estava escrito tudo em um único quadro, em um único pacote, né? Isso daqui virou um pacotão, né? Essa parada aqui virou um pacotão gigantesco. Só que você quer dividir isso. Quando você divide esse cara, imagina você foi lá e fatiou ele por 2. E aí ele deu uma quantidade de bits de um lado, uma quantidade de bits do outro lado. Dependendo da quantidade de bits que sobrou de um lado, vamos falar que sobrou 1.500 desse lado e 1.500 desse lado. E agora você vai mandar esse cara em 2 pacotes. Então você manda o primeiro e depois você manda o segundo. Isso daqui é o que a gente chama de fragmentação. A fragmentação ela acontece ali na camada de transporte. A camada de... Opa, peraí. A camada de transporte é a camada responsável por fragmentar, né? Por fazer essa divisão de acordo com a configuração que você tem estabelecida no seu link, né? Para que ele consiga enviar aquele tráfego dentro de um link que não tenha a capacidade de enviar o tamanho do quadro, do pacote que você esteja tentando enviar, tá? Essa questão de quadro e pacote eu vou falar mais para frente, quando a gente falar de PDU, Protocol Data Unit, então fica tranquilo que é só a nível de exemplo. A parte de sequenciamento e também de reordenação de pacote acontece aqui na camada de transporte, né? Imagina que você mandou o pacote número 1 e o pacote número 2 e todos esses dois caras era a mesma informação, só que você resolveu dividir a informação, copiar os headers e dividir isso aqui, ó. Você dividiu os dados aqui em 2, copiou o header, foi o mesmo header no primeiro pacote, foi o mesmo header no segundo pacote, e os dados você separou no primeiro e colocou a outra metade no segundo. Quando chegar lá do outro lado, imagina que do outro lado desse roteador, tem a máquina que você está mandando esses dados, então você está mandando de A para B. Quando B receber essa informação, dependendo do protocolo que você está usando na camada de transporte, ele quer que, dependendo da velocidade, né? Pode ser que aqui tem um link mais rápido e deu uma latência ou deu algum congestionamento aqui nessa interface e esse cara acabou mandando 2 antes do 1, né? Imagina você falar, você quis mandar uma informação escrito lá, né? Você mandou para o cara escrito tudo bem, tudo bem. Só que você mandou no pacote 1, você mandou tudo. No pacote 2, você mandou bem. O pacote 2. O cara, se ele receber o 1 primeiro, ele vai receber tudo, e aí o segundo vai ser o bem. Beleza, ele entendeu a mensagem. Agora, se você mandar o bem tudo, né, mandar o 2 primeiro, né, mandar o bem primeiro, e depois mandar o tudo, esse cara vai ficar confuso e não vai saber o que você está falando. Então, essa é a questão
do sequenciamento e de reordenar o pacote. Dependendo do protocolo que você está usando em camada de transporte, ele consegue sequenciar, então eu coloco um número mesmo no pacote, tá? Nessa informação aqui ela vai um número lá, 1, 2, 3, 10, 150, 497, 925, ele vai um número e baseado naquele número eu faço uma leitura. E se eu tiver um protocolo de transporte que faz o reordenamento, se o 2 chegar antes do 1, ele não manda lá para o cara ler o 2 antes do 1. Ele guarda lá, ó, segura aí, vamos esperar o 1 chegar, aí eu entrego o 1 primeiro, depois eu entrego o 2, tá? Então isso daí está acontecendo tudo na camada de transporte, dependendo do protocolo de transporte que nós estamos usando, que nós vamos explorar aqui eles em detalhes. Beleza? A parte também de congestionamento, buffering e windowing, o que seria isso, cara? Pode ser que aqui nessa interface você tem tráfego congestionado. O que é isso, né? A maneira que a interface está processando o tráfego, que ele está mandando o tráfego para frente, ela está diretamente relacionada como que esse roteador opera, ou como que o seu link opera, como que as informações acontecem aqui. Então, a maneira que ele está usando para mandar o tráfego outbound é que define se vai ter congestionamento ou não. Se caso ocorrer congestionamento por N motivos, um deles sendo a banda está sendo overutilizada, a interface está tendo um problema de processamento, quem gerencia, né, esse congestionamento pode ter maneiras de gerenciar dentro da camada de transporte. Então o cara vai poder ficar escutando lá e falar assim, ó, eu mandei o 1 e o 2, você não confirmou que você recebeu o 1 e o 2? Eu vou segurar, eu mando o 3 quando você confirmar para mim que recebeu o 1 e o 2. E aí eu evito que quando você receber esse tráfego excessivo aqui nessa interface, você começa a dropar tráfego porque você não tem mais buffer, né? Você não tem mais como acumular tráfego na memória ali daquele equipamento para ele poder mandar para frente quando o link estiver livre, tá? Então tudo isso está acontecendo na camada de transporte. A outra questão, né, do buffer, cara, o que é o buffer? O buffer é o seguinte: imagina que você tem um recurso, né, na interface do seu roteador. Então você tem um recurso aqui, tá a interface dele, e esse recurso de memória é que ele consegue acumular 200 pacotes, tá? 200 pacotinhos e deixar guardado ali para ir mandando na interface aos poucos. Então tá aqui a interface, ele consegue acumular 200 pacotinhos e ele vai mandando na interface aos poucos. Isso daí é o buffer, né? O buffer é um acúmulo de informação que você consegue ter, que quando ocorrer congestionamento, você vai soltando isso daí que já está acumulado no seu buffer. Porque se você não tem um buffer, o que acontece? Se chegar a 200 pacotes aqui ao mesmo tempo, eu só consigo mandar um por vez, e eu não tenho um buffer para guardar esses pacotes, todos os demais que chegaram, eu vou dropar. Eu vou dropar na minha interface porque eu não tenho um buffer para poder acumular aquela informação, né? Então, você tendo um buffer, resolve aí todos os problemas, cara, porque ele já recebeu, ele vai dropando ali naquela interface, beleza? E a parte de windowing eu vou contar daqui a pouco, quando a gente falar dos protocolos, que vai ser mais para frente, não nesse capítulo, e aí eu explico em detalhes, tá? Mas também tem a opção de nós fazermos error correction nesses caras, né? Que o error correction seria a correção de erro mesmo. Imagina que eu tenho eu consigo, você me manda lá, né, os dados com esses aqui, ó, esses bits. Quando eu recebo esses dados do outro lado, né, tá aqui o roteador, você mandou esses dados. Quando esse cara receber os dados do outro lado, receber esse pacote aqui, esse cara vai olhar se você não foi trocado em algum lugar. De repente você recebeu isso. E ele vai fazer uma correção de erro trabalhando com uma solução dentro do protocolo de transporte para confirmar que aquilo foi recebido corretamente ou não, tá? Eu sei que às vezes fica muito vago, né? Como é que faz então o error correction? Como é que faz o windowing? Como é que faz buffer? Como é que faz congestion avoidance? Como é que faz reordenamento de pacotes? Tudo isso daqui eu vou mostrar em detalhes quando a gente entrar no protocolo em si para explorar a estrutura do protocolo, tá? E a gente consegue ver muito dessas coisas operando lá no Wireshark na hora da gente snifar a rede. Beleza.
Tô dando continuidade aqui, galera. Isso daqui foi os tópicos que a gente mencionou. E quais são os protocolos que a gente conseguiria classificar dentro da camada de transportes? Aqui estão algum exemplo deles, né? TCP, UDP, EIGRP e OSPF. Nós vamos falar sobre todos eles, né? Não todos de transporte, porque são muitos, essa é gigante, né? E não são todos que a gente cobre no CCNA. Mas nós vamos cobrir esses aqui, ó, num nível profundo, cara, pra gente entender mesmo no bit como a parada funciona. Beleza? Ok. E aí aqui, cara, veio dois protocolos que eu acho que é importante a gente apontar as diferenças deles, que são o UDP e o TCP. Deixa eu chamar a outra tela aqui e nós vamos falar sobre esses dois caras. Dois protocolos da camada de transporte que a gente acaba usando muito no nosso dia a dia é o TCP e o outro cara é o UDP. UDP, né? Como que esses caras funcionam e quais são as diferenças dele, né? Aqui não é o capítulo para a gente explorar tão profundo esses protocolos, mas só entender umas diferenças no high level, tá? O protocolo TCP, ele é um cara que ele é orientado à conexão. Como assim, Lucas, orientado à conexão, né? Quando você estabelece, define que você vai mandar da máquina A para a máquina B um tráfego, né, um dado usando o protocolo TCP, esse cara ele vai estabelecer primeiro uma sessão com aquela máquina, ele confirma para mim que aquela sessão pode ser estabelecida e eu confirmo para ele que eu recebi a confirmação que ele me mandou. E aí a gente garante que nós temos uma sessão estabelecida. Com a sessão estabelecida, nós conseguimos trocar tráfego usando um protocolo muito mais reliable, muito mais confiável, porque agora eu tenho certeza que B, ele tem uma sessão ali, não é um túnel, tá? Mas ele tem uma sessão fechada com A. Se ele tem a sessão fechada, eu posso começar a mandar dado aqui, ele vai me confirmando do outro lado, eu vou mandando aqui, ele me confirma do outro lado, e aí eu sei que está tudo bem. Agora, se ele não tivesse uma sessão fechada, eu não tenho uma resposta se B está recebendo, eu não tenho uma resposta se B concordou em receber aquele tráfego, então ficaria uma parada bem diferente, né, comparado com os demais protocolos. Já o UDP, cara, o UDP ele se comporta bem diferente do TCP, né? Quando o TCP nós tínhamos essa sessão estabelecida, o cara confirmando de um lado para o outro, sendo um protocolo completamente reliable e orientado à conexão, o UDP é completamente ao contrário. O UDP, ele é um protocolo que ele vai tentar mandar o máximo possível. Ele vai lá enfiando tráfego naquela interface. E ele não está muito preocupado se você está recebendo ou não. Não está preocupado em fazer um sequenciamento de pacote para que você tenha certeza que você consiga reordená-lo na hora que você receber. Então, tudo que A está mandando para B, ele vai estar mandando ali numa série numa série de tráfegos, né, numa série de pacotes, sem se preocupar com nada que está acontecendo no link, se está tendo perda, se não está tendo perda. O intuito dele é que a informação saia de A e vá até B, e o que acontecer ali no meio não interessa. Aí você pode se perguntar, né, falar, Lucas, você é louco, tiozão, vou usar só TCP, jamais vou usar o TP, UDP. Não, senhores, tem situações, tem aplicações que é muito melhor a gente usar UDP do que nós usarmos TCP, né? Então vai depender, nós vamos ver aqui no decorrer desse treinamento locais que a gente usaria o TCP e locais que a gente usaria o UDP. Outra coisa que você precisa saber para a prova, tá? E para a vida, né? É que esses caras aqui, tanto o UDP quanto o TCP, eles têm um número de protocolo. E aí o que acontece? Vai ter uma parte aqui do treinamento que eu vou mostrar para você comparando, né? Mostrando o header, abrir o header lá, o cabeçalho do endereço IP, tá? Do endereço IP. Nós não falamos de IP ainda, mas eu vou falar sobre IP. Quando eu abrir o header do endereço IP, você vai ver o seguinte, que lá no endereço IP, ele tem um campo. Então pensa que aqui é o header de camada 3, tá? Que é o Network Layer. Ou
também a camada de rede, tá? Então, essa aqui é a camada 3. Vai ter um campo aqui dentro que é chamado de protocol. O que é esse campo protocol? É uma identificação em binário, tá? Que dependendo da marcação que você fizer nesse campo, ele vai avisar a camada 4, que é a camada de transporte, ele vai avisar essa camada qual que é o protocolo que você está carregando em transporte. Então, se você mandar aqui marcado como 6, você está falando que você vai usar ali na camada de transporte o TCP. Se você mandar marcado aqui 17, você está avisando que você vai usar ali na camada de transporte o DP. E é dessa maneira que na hora que você for fazer o desencapsulamento, né, você sabe para qual protocolo você mandaria aquele tráfego. Então, eu mando isso aqui para TCP. Eu mando isso aqui para o DP, porque a camada de rede está te avisando o que você vai usar e como você decidiu que você vai usar. Porque lá a aplicação que gerou isso, ela falou que ela queria usar o protocolo XYZ. Show? Tranquilo, a camada de transporte ela é muito eficiente para nós, define o protocolo e lembra que a camada de sessão lá que está definindo as nossas portas, né? E aí, se nós dermos continuidade, vamos agora entrar na camada de rede, cara. A camada de rede, bem simples, são 2 slides aqui para você entender bem a camada de rede e é esses tópicos que nós estamos falando aqui mesmo. Então, a camada de rede, ela vai trabalhar basicamente com isso aqui, ó, endereçamento lógico, né? Então, o que seria esse endereçamento lógico? Path Discovery, segmentação da topologia entre partes lógicas, o que seria isso? Vamos lá para a lousinha de novo, para a gente poder explicar em mais detalhes. Tá. Endereço lógico, ele é o seguinte, cara. Pensa que toda vez que você tiver uma estação e você tiver um servidor ou tiver uma outra estação que você quer mandar tráfego para ela, você vai ter, aqui vamos deixar o Google de novo, você vai ter uma maneira de chegar até esse cara. Essa maneira de chegar até esse cara, você tem que saber qual que é o endereço daquele malucão lá. Ei, Playboy, qual que é seu endereço? O endereço desse cara aqui, ele é XYZ. E como você representa esse endereço? Você representa por um número que nós chamamos esse número em decimal, mas na verdade ele é representado em binário. Então você daria um número qualquer para esse cara. No caso aqui eu vou dar 88888. Esse endereço que você colocou aqui, que é o IP, isso aqui está dentro da camada 3, da Layer 3, que é um endereço lógico. Então toda estação ela vai ter um endereço físico e um endereço lógico. O endereço lógico, que é o endereço de Layer 3, ele vai estar na camada 3, por isso que é o endereço de Layer 3, que é o tal do IP. Detalhes sobre IP eu vou mostrar para vocês mais para frente. Eu vou explicar em detalhes o IP, fazer conversão binária e etc, tá? Além disso, você tem devices aqui no meio, né? Quem são esses devices? Esses devices, que são os nossos roteadores, esses caras falam IP. Então, esses caras fazem a parte de roteamento, né? O roteador, ele faz o roteamento, que a gente vai entrar lá, explicar o que é roteamento em detalhes e depois entrar para os protocolos, né? O roteamento acontece em Layer 3, né? Que é o pegar um endereço lógico e fazer com que o cara chegue em outro endereço lógico que ele não conheça, por exemplo, 2222. Né? Isso aqui é roteamento, isso daqui também está acontecendo em Layer 3. Path Discover, né? O que é o Path Discover? Descobrimento da rede. O descobrimento da rede, cara, é via roteamento a gente descobrir como chega em algum outro lugar. Então, como que A vai para B, como que A vai lá para o Google e assim sucessivamente. Beleza? Então, é essa a principal funcionalidade que nós temos dentro da camada 3, uma camada muito importante que a gente, cara, vai usar ela aqui no treinamento, no decorrer do treinamento inteiro. E aí, dentro da camada 3, nós temos que aprender essas nomenclaturas aqui. Deixa eu só mudar esse cara. Essas nomenclaturas aqui, ó, que é o Routed Protocol, que seria o protocolo que ele é
roteado, né? Qual que é o protocolo roteado, né? Então você tem, no caso aqui, o IP, o IPX, o Apple Talk. Ah, no jogo da vida real aqui, qual que vai ser o protocolo roteável que nós vamos usar? Vai ser o IP, tá? Agora, o protocolo de roteamento é esse protocolos aqui que roteiam esse cara. Então, protocolo de roteamento é IGRP, OSPF, RIP, BGP. Esses são os caras que determinam o melhor caminho dos protocolos roteáveis. Então, Routed Protocol, lembra isso que vai cair na prova. Routed Protocol é o protocolo que eu vou rotear com um protocolo de roteamento, tá? Então, no caso o IP, eu roteio o IP. Então, o IP não é um protocolo de roteamento, ele é um protocolo roteável. Ele é o protocolo que a gente vai usar, eu uso um protocolo para chegar até ele, né? E aí, aqui tem alguns exemplos dos caras que poderiam estar trabalhando com o protocolo de roteamento, que é o que a gente falou do roteador, né, do router, e também ele colocou aqui multilayer switch, que é um switch, só que esse switch ele trabalha em camada 2 e também trabalha em camada 3. Então ele é multilayers, né, layer 2 e layer 3. Para o CCNA, isso daqui não vai ser um tópico tão necessário. Nós vamos falar alguns momentos sobre switch multilayer. Para a vida real, a gente usa bastante, por isso que eu vou reforçar um pouco mais aqui nesse treinamento.